Olá, pessoal, mais uma vez aqui, dessa vez com boas atualizações depois de ouvir o feedback de vocês. Primeiramente, acho importante recapitular o que foi pedido, né? Então, nós queremos atrair novos consumidores para a Amaro e destacar para eles o custo-benefício e desmistificar a percepção de preços elevados. Com isso, eu entendo que um podcast poderia ser uma ótima solução e eu vou explicar melhor ao longo da apresentação. Num primeiro momento, eu fiz o levantamento de dados e fiz esse gráfico de relação entre a sensação de modernidade dos potenciais clientes com o preço médio das marcas. A gente consegue perceber que a Amaro está com um preço médio numerado 6. Então ela está um pouco acima do meio em relação a C&A e Animale, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ela também é percebida como uma marca bastante moderna. Eu também levantei informações sobre alguns concorrentes específicos visuais para trazer aqui para a apresentação. Então, na direita, no canto inferior, temos a nossa marca, que é a Amaro, e gostaria de ressaltar que talvez a marca possa estar sendo percebida como mais cara por conta do posicionamento nas redes sociais, por exemplo, porque as modelos estão sempre com poses muito fortes, muito sérias, mais sóbrias. Na Yukon e na Renner, por exemplo, as fotos no Instagram são um pouco mais despojadas, mas mesmo assim elas não perdem a classe. Então, talvez isso esteja afetando um pouco a percepção. E vou dar uma sugestão logo sobre como a gente pode fazer essas publicações ficarem mais tranquilas. Não é essa palavra, mas entenderemos em breve. Para a primeira ideia de podcast, porque hoje eu trouxe 2 alternativas criativas, para a primeira ideia de podcast, eu decidi fazer um podcast que fosse mais acessível, descontraído, que falasse sobre saúde mental, beleza e lifestyle de mulheres. E por isso, por ser mais descontraído o conteúdo, ele vai ser escutado na rotina da mulher, ou seja, quando ela estiver na academia, praticando alguma limpeza da casa, lavando louça, por exemplo. E a duração dele é ideal para ser entre 20 a 40 minutos. Sobre os influenciadores que podem ser convidados, acredito que a principal e provavelmente primeira seja a Lela Brandão, porque ela é uma mulher que tem uma grande história, ela tem a sua própria marca de roupa, seria muito interessante para a Amaro trazer e aproximar a Lela, as pessoas que assistem a Lela com a Amaro. E além disso, ela tem todo o background da vida dela e ela já tem um podcast, então ela é uma ótima pessoa para ser convidada num podcast, porque ela já sabe falar e tem muito conteúdo para trazer. Uma outra pessoa que eu pensei especificamente é a Hannah Kalil, que é influenciadora e fala sobre empoderamento feminino e assuntos assim, mas no geral, influenciadoras mulheres são o ponto focal para serem convidados para esse podcast. Agora, falando um pouco mais sobre a identidade visual, decidi fazer essa logo, A Vida. O nome do nosso podcast é A Vida, porque ele justamente fala sobre a vida de mulheres, o lifestyle de mulheres descontraídas e divertidas. Ao longo do podcast, tem como falar sobre roupas confortáveis e linkar com a Amaro de uma forma natural. Isso vai trazer mais proximidade com o público e identificação do público com a própria marca. Um pouco mais adentro, temos aqui basicamente um mini guide com as variáveis possíveis na direita, as variantes de cor da logo,
que seria o rosa claro da Amaro, o preto que está dentro da identidade visual, e esse salmão, barro, tijolo, esqueci qual é o nome do código da cor no momento, peço perdão. E também deixei uma descrição um pouco mais extensa, caso vocês queiram ler, que seria, no caso, a descrição que ficaria do podcast. Gostaria que vocês reparassem nessa linha aí no coração, já já ela vai fazer sentido, ela vem para a parte dos grafismos. Então, aqui temos um mockup da nossa ouvinte escutando o podcast. Temos também as outras versões no telefone para a gente conseguir sentir melhor as variações e como o design vai ser aplicado no Spotify. E agora, sobre essa linha e o coração, eles foram inspirados nesses 3 posts, basicamente, resumidamente, que se encontram no Instagram da Amaro. Então, eles fazem parte da identidade visual, já fazem parte da identidade visual da marca. E eu circulei aqui o que me interessou nesse caso, que foram os ícones simples, finos, e também, eu não ia circular a linha, temos essa linha no post do meio. Então, juntando isso, eu cheguei numa solução de post que utiliza a fonte da marca, a logo do podcast no canto inferior, e essa linha e os ícones sobre o assunto que a mulher convidada vai falar. Por exemplo, a Lela Brandão certamente vai falar sobre como que foi a vida dela, a paixão por design de roupas, de moda, e sobre sua loja de roupas. Então, por isso, temos esses 2 emojis ou símbolos no post dela. Para conseguir entender como essas imagens seriam aplicadas, tenho aqui a print de como ficaria um 3x3 no Instagram, sendo as imagens que eu criei a primeira e a sexta. E ao lado também temos um mockup da nossa ouvinte scrollando a tela do Instagram da Amaro. Bom, para o próximo podcast, a próxima alternativa, eu imagino que possa ser uma boa opção também ter uma pegada um pouco mais businesswoman, ou seja, um conteúdo um pouco mais sóbrio, com assuntos mais complexos. E aí abordaria, por exemplo, assuntos como beleza, discussões sobre o comportamento da mulher na sociedade, então algo mais voltado para o feminismo e empoderamento, e sobre mulheres empreendedoras. Então, como esses assuntos são mais complexos, acredito que o podcast precise de um pouco mais de tempo para poder desenvolver esse assunto. E como são assuntos que precisam de mais concentração para essa pessoa se envolver, ele será escutado em momentos tranquilos, de pausa da mulher ouvinte. Para criadores de conteúdo, convidados, mais uma vez acredito que a Lela Brandão continua sendo uma forte opção, justamente por conta da história dela e de tudo que ela tem relacionado a roupas. A Nath Finanças também, porque ela fala de finanças, é uma mulher com uma grande história. A Camila Farani e a Natália Arcuri. Dando prosseguimento, temos aqui, então, o nome do nosso podcast, que seria Sustenta o Look, Mulher, e a nossa imagem do podcast, tendo por trás as letras que compõem a Amaro. No caso, não são todas, porque a Amaro tem 2 As, mas são todas as letras, né? Perdão. Um pouco mais a fundo, temos aqui uma única alternativa no canto inferior direito, porque esse, como é mais sóbrio, a intenção não é
usar muita criatividade com imagens e tal, é para ele ficar bem sério mesmo. Então, essa alternativa seria apenas para episódios especiais, para diferenciar, e o título do episódio ficaria embaixo de todos, de todas as imagens. Então, aqui, a título de curiosidade, né, temos aqui as letras da Amaro expandidas para entender quais são. E temos também nossa mulher ouvinte e a opção do Spotify mostrando como ficaria, certo? E sobre a mídia, como vai ser compartilhado ou publicado, né? Comunicado que lançou um novo episódio. Acredito que também seja no Instagram. E eu fiz essas duas artes para poder fazer sentido. E as artes, elas também têm a textura das letras da Amaro, se você reparar. Nesse caso, eu não utilizei todas as letras, utilizei apenas o M, o O e o R nas duas, mas foi coincidência, porque a ideia é permitir a criatividade na hora de fazer essa textura no fundo da imagem. Ao mesmo tempo, não fugir muito, não fugir de forma alguma, na verdade, da identidade visual da Amaro. Então, é isso, basicamente. E para conseguir ter mais essa ideia de como ficaria, temos aqui o 3x3 do Instagram, sendo novamente a primeira e a sexta imagem, a que eu acabei de mostrar, e o nosso mockup da mulher segurando o telefone, scrollando o Instagram e se deparando com a publicação da Camila, por exemplo. Espero que tenha dado para entender, que tenha dado para passar a ideia de como vai ficar esse projeto. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção, Amaro.